DG ABC TV, oferecimento Hospital Assunção. Olá, como vai? O programa DG ABC Entrevista está no ar. E olha que nós vemos já falando um pouquinho de livros, até porque o DG ABC Entrevista valoriza realmente essa cultura e tudo mais. Mas às vezes a gente esquece de entrevistar quem está aqui na nossa casa. E eu já vou falar, desculpa, eu não entrevistei vocês antes. Como assim? Um livro aqui, mas também é a correria do fim de ano, né? Que a gente sabia que a gente tinha passado. Eu recebo aqui em nossos estúdios o editor-chefe Evaldo Novellini e também o ilustrador do Diário Luiz Carlos Fernandes, mais conhecido como Fernandes. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós é que agradecemos, Juliana, o convite para estar aqui e a gente pretende contar essa história um pouquinho, conversar um pouquinho sobre essa história. Que é uma história muito boa, né, Fernandes? Sim, eu fiquei... Quando eu fiquei sabendo dessa história através do Evaldo, falei, isso dá uma história em quadrinhos, né? Falei, vamos fazer uma história em quadrinho disso, que é impressionante. E não consta nos livros didáticos. Claro. Na escola a gente não aprende esse tipo Então vamos lá, olha, é o livro Como um Cavalo Salvou a Vida de um Preso Político. Só pelo nome, né, já sustenta também uma tese para a gente entender. Mas, Evaldo, para a gente começar e levar essa informação para as pessoas, depois a gente vai chegar nos meandros de como vocês chegaram a fazer o livro, chegar nessa questão e tudo mais. Como surgiu essa história para você, a priori? Essa história, Juliana, eu trombei com ela há alguns anos, quando lia uma biografia da Olga Benário, mulher do Luiz Carlos Prestes. O Fernando Moraes, que é autor desse livro, ele trata dessa história en passant, algumas linhas. Mas essa história me deixou muito intrigado. E depois, já formado jornalista, trabalhando, fui pautado para contar uma história de um advogado e, de novo, trombei com essa história de como um cavalo salvou a vida de um preso político. Na verdade foi assim. Era 1935, Revolução Comunista no Brasil, e esse preso político aí era um advogado alemão chamado Harry Berger. Ele veio para o Brasil para coordenar a Revolução Comunista junto com o Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança. O Luiz Carlos Prestes, todo mundo sabe, acabou preso depois dessa revolução. O Getúlio Vargas abafou essa revolução em questão de horas. Menos de 3 dias, toda a revolução já estava... e metralhadoras, né? Com tudo voltado. Isso, Rio de Janeiro, Pernambuco, Natal. Todas elas foram contidas em pouquíssimo tempo. E os dois foram presos, os dois cabeças da revolução foram presos pela polícia do Getúlio Vargas, o Harry Berger e o Luiz Carlos Prestes. O Luiz Carlos Prestes, como era famoso, já era o Cavaleiro da Esperança, todo mundo conhecia, ele foi poupado na prisão. Já o Harry Berger, ele foi muito maltratado na prisão, muito maltratado mesmo, a ponto de ele era um homenzarrão de 1,90 m, ser reduzido a 40 quilos. Ele ficou só ossos, na verdade, de tanto apanhar. Foi muito maltratado, torturado, a tortura era física muito evidente nessa e psicologicamente, época, né, Fernandes? Isso. Ele ficou embaixo de uma escada, acho que um pé direito de 60 centímetros. 60 centímetros. Ou 1,60 m. Isso aqui era muito baixo, não dava quase para se mexer. E ele ficou ali, acho que uns 2 anos, embaixo daquela escada, apanhava todos os dias. Uma angústia bem exemplificada pela capa, realmente, do livro. Ele perdeu a memória ali. Então, esse não é um livro sobre comunista ou coisa assim, é sobre a coisa humana, né? Exatamente. O Harry Berger, ele estava sofrendo tanto que a OAB do Rio de Janeiro, que era a capital da República na época, resolveu intervir e contratou um advogado, ou contatou um advogado muito famoso na época, Heráclito Fontoura Sobral Pinto. E esse advogado, ele era anticomunista ferrenho, catolicíssimo, ia à igreja todos os dias. E tinha divergências incríveis com os comunistas. Mas ele era um humanista tão grande que ele se condoeu daquilo e falou assim, não, eu mesmo vou defender, vou tentar tirar o Harry Berger da prisão. Aí ele chegou em casa, começou a estudar os códigos que existiam e se deu conta que não existia nenhum código para
basear um habeas corpus. Não existia direitos humanos, não existia ainda, engatinhava. Lembre-se bem que a Declaração Internacional dos Direitos Humanos vai acontecer dali a 15 anos ainda. Não se tinha. Mas olha que engraçado, tinha um decreto de proteção e defesa dos animais, que o próprio Prestes havia assinado alguns anos antes. Aí ele leu num jornal uma notícia de que lá em Curitiba, olha Curitiba de novo. E olha os jornais, olha o papel do jornal, gente. Ele leu uma notícia num jornal de que lá em Curitiba, um juiz havia condenado à pena de prisão e ao pagamento de multa o dono de um cavalo que havia morto seu animal a pancadas. O juiz condenou, baseado no decreto de proteção e defesa dos animais, esse sujeito que tinha matado um cavalo. Aí o Sobral Pinto, olhando aquela notícia, disse, poxa, existe um decreto que protege, que tutela os animais, e não existe um decreto que tutela uma pessoa? Abriu um precedente. Ele falou, bom, então já que não há, eu vou basear o habeas corpus nesse decreto. E impetrou um habeas corpus no Tribunal Militar, dizendo exatamente isso. Ora, o Estado tutela até um animal, não vai tutelar uma pessoa. O Harry Berger está aí morrendo, elas estão matando o Harry Berger. É verdade que ele não conseguiu liberar o Harry Berger da prisão. Só que a opinião pública ficou tão contaminada com o engenho de raciocínio do Sobral Pinto que aquilo se tornou a principal notícia. A principal notícia. Com certeza. Como rastilho de pólvora, ela se espalhou. E aí todo mundo voltou os olhos para o Harry Berger. E o Getúlio Vargas disse, poxa, se esse rapaz morrer na prisão, esse crime vai cair nas minhas costas. E o que ele fez? Então ele tirou o Harry Berger daquele socavão, naquele vão de escada, e transferiu ele então para uma prisão mais adequada. E por que a gente acha que ele acabou salvando o Harry Berger da morte? Porque se o Getúlio Vargas não toma essa decisão de retirar o Harry Berger daqueles maus tratos, certamente ele teria perecido. Certamente. E Evaldo, né, nessa questão, assim, quando ela ganha tamanha relevância de informação e tudo mais, vocês vêm para um HQ, né, para um desenho. Claro, com uma transmissão aqui de conhecimento, uma arte tão evidente. Quando a gente fala às vezes em HQ, a gente acha que é só a parte divertida, né? E na realidade não, existe uma conscientização muito grande, né, Fernandes? E é isso que eu sinto que vocês passaram aqui, entre tantas figuras. Como que você embasou isso, né? Pegar uma história tão forte, que é uma história de direitos humanos versus direitos animais, que os dois deveriam ter atenção voltadas, né, ao seu tamanho, à sua demanda, né? E como foi você analisar isso? Bom, a princípio, eu pensei em fazer assim meio caricato, né? Daí eu percebi e me aprofundando, né? O Evaldo tinha contado a história, eu vi que tinha que ser uma coisa mais séria, então eu fiz muito baseado em fotos, assim, bem em cima de fotos mesmo, assim, da época, né? E não tinha, na época, vai fazer 81 anos, né? O ano passado fez 80 anos isso, e a qualidade das fotos eram muito ruins, né? E eu tive essa dificuldade. Que nem, eu consegui uma foto do Leopoldo, que é o juiz que fez esse decreto que condenou o rapaz que matou o cavalo. Era uma foto 3x4 e muito pequenininha. Daí eu peguei e eu precisava ele em várias posições, né? Falei, ele parece com quem? Daí eu falei, eu vou ver um ator. Daí tem aquele ator do 007, e ele é meio parecido com o ator, né? Ah, é verdade. Então daí eu peguei e me baseei no ator em várias posições, né? Então tem essas malandragens. Assim. Não, e deve ser muito gostoso, né? Porque pegar essa arte histórica que o Evaldo conduz tão bem, inclusive na coluna Farrabos, que fala tão bem, de contar realmente o que acontece, eu acho que é bom. Eu falo que, eu brinco até com as meninas assim, é legal a gente saber o futuro, saber a atualidade, saber tudo, mas se a gente não se basear no que já passou, principalmente na coluna social aqui do ABC, se eu não souber quem já esteve em evidência, quem já fez tudo mais, nada é da gente, a não ser a história, não é verdade? Ô Juliana, e a gente usou muito os jornais da época.
Os jornais da época foram uma fonte preciosa de consulta. Exatamente. Porque toda essa história tá eu lá, vi que tem né? até aqui um diário de Pernambuco, né? A gente fez as reproduções dos jornais da época. Muito legal, muito legal. É uma criatividade em evidência e assim, se pudesse dar um conselho, eu acho que todas as OABs deveriam ter vocês presentes lá, porque este é um livro que fala do poder de um advogado em transformar um fato num fato grandioso, independente do seu resultado. Porque o resultado é uma coisa, porque é avaliado por um juiz, é avaliado por N instâncias, né? Mas um advogado que usou a criatividade, quem sabe até mesmo, ou a malícia ou a bondade, né? Porque ele pode também tentar salvar uma pessoa da morte, né? O personagem principal desse livro não é nem o Harry Berger, né? É o Sobral advogado, Pinto. É o Com Sobral certeza. Pinto, né? Olha que é a luta dele, né? Com certeza. Que subiu nas diretas, né? Sim, depois ele teve uma participação em todos os movimentos democráticos, de sustentação democrática, de sedimentação democrática, Sobral Pinto estava no meio. Que legal. A grande frase de que todo o poder emana do povo era algo que ele sempre verbalizava. Desculpa, ele participa em algo dos direitos humanos, Evaldo? Você sabe disso? Se Ele era um humanista de primeira. Todo o trabalho dele era feito em cima de direitos humanos. Direitos humanos e legalidade. Claro. Ele fazia de tudo para defender tanto a Constituição da República como os direitos humanos. E muitas vezes ele abria mão de receber. Ele era um advogado muito conceituado mesmo, tinha várias causas, algumas grandiosas, mas quando as pessoas não tinham condições, ele se dedicava então a fazer aquilo gratuitamente. Claro. E nesse caso ele atuou gratuitamente, em outros casos ele também atuou gratuitamente, inclusive em alguns casos do próprio Luiz Carlos Prestes. E o que é interessante, a gente até pode tentar falar, né, ou conduzir a questão, que talvez os direitos humanos tenham surgido daqui 15 anos da data do fato. Porém, pode ter ajudado muito que esses 15 anos não fossem 50, né? Porque com certeza esses fatos que ele acabou trabalhando e tudo mais, acabou fomentando a questão dos direitos humanos. Nessa época, a questão dos direitos humanos ficou muito premente na opinião pública. Se você pegar os jornais da época, como o Fernandes e eu pegamos para pesquisar, foi um tema que dali por diante ele começou a ser muito debatido. Ele deixou as mesas acadêmicas, o ambiente acadêmico, e passou para a sociedade. Começou a ser discutido em jornais, nas rodas de bar, durante conversas. Então, o Getúlio Vargas, que foi, não podemos nem dourar a pílula, mas que praticamente instituiu a tortura no Brasil, nas cadeias, a polícia do Filinto Miller, era extremamente brutal. Ele acabou institucionalizando a questão da brutalidade e fez como, em reação a isso, os direitos humanos também pudessem começar a ser discutidos no Brasil. Hoje a coisa está tão evidente, os direitos humanos estão tão presentes nas cadeias que a gente tem o conceito errado de que os direitos humanos só protegem bandido. É porque os direitos humanos estão muito presentes nas cadeias hoje, algo que na época não existia. Interessante. Gente, oi, desculpa. Desculpa. Não, eu só queria dizer aquela frase do jornal, que era muito tendencioso, né? Quando o Berger foi preso, o editorial do jornal dizia que era do Globo. Eu estou procurando aqui. Devemos espremê-lo como um limão. Como um limão, né? Os jornais eram bastante anticomunistas na época, tinha esse medo, né, de que o mundo se tornasse comunista. Então os editoriais eram bem favoráveis ao governo para que os comunistas fossem torturados a ponto de entregar. Então a opinião pública era formada também por isso. Os jornais eram super tendenciosos, eles queriam realmente que a Olga, com o Luiz Carlos Prestes, com o Harry Berger, todos eles fossem torturados a ponto de... Era uma coisa... meio que disfarçada, mas nas entrelinhas eles deixavam claro, né? Que... Não, perfeito. Meninos, infelizmente na web a gente não tem muito tempo, eu tenho certeza que eu já passei meus 15 minutos, porque já estão me dando um toque, e eu quero saber como que a gente faz para adquirir o livro, aonde está vendido, internet, consegue falar com vocês, como funciona? Isso, o livro pode ser comprado na loja da editora Boitatá, no Facebook. Isso. É online? Online. Que legal. Tem algumas gibitecas, né, em São Paulo,
Praça Calistro, agora eu não vou lembrar. Na Uga Press, lá em São Paulo, na galeria. Isso, Mas não. o mais facinho mesmo é no Facebook. É no No Boitatá. Facebook, É da mais fácil. editora A Boitatá. editora. Isso. Muito Isso. legal, gente. Olha, é um prazer mesmo, assim. A gente já deveria ter falado desse assunto antes mesmo, que é uma criatividade eminente de vocês. Vocês estão de parabéns. E eu sei que tem vários outros trabalhos que você já fez, Fernandes também, e o Evaldo, sempre desempenhando essa parte. E quando vocês quiserem, sentam-se convidados a estarem aqui no estúdio e a falarem também com o internauta do Diário do Grande ABC. Obrigado, Juliana. Foi um prazer. Voltem sempre, hein? Obrigado. Sim, a gente volta. que sua criatividade não pare jamais, que a gente também acompanha, né, Evaldo? Claro. Na capa aí, toda vez Sempre. ilustração. Muito legal, muito obrigada. Obrigado. E você já sabe, também escreveu um livro ou conhece alguma história bacana, mande seu e-mail pra gente, dgabctv@dgabc.com.br. Será um prazer conversar com você. Até mais.